luta da Psycho Orochi versus a Tatsumaki é muito mais intensa e cheia de detalhes do que eu imaginava. E talvez tenha mais detalhes nessa luta aqui do que na própria luta entre o Saitama versus o Garou Cósmico. Eu vou ter que reler Saitama versus Garou Cósmico quando sair do físico. Porque uma coisa que eu estou relatando na minha experiência em começar a ler obras físicas e não digitais é que eu consigo imergir muito mais na história. Por exemplo, a Psycho Orochi, ela tá falando normalmente aqui, então você consegue perceber pelos quadrinhos dela. Mas quando a história começa a direcionar o foco dela, por exemplo, a Tatsumaki questionando, afinal, de onde vem toda aquela força? E logo até aqui atrás você vê a lua olhando para Tatsumaki, você já começa a compreender significados que estão ocultos nessa fala, que está realmente te direcionando. Ela intensifica isso falando como foi a experiência dela ganhar todo aquele poder. E é mostrado justamente aqui o momento que ela dá de cara com esse poder, que basicamente é ela encontrando com God, e deixa claro que houve uma intercepção de um terceiro que deixou ela mais forte. E a partir de agora, a voz dela começa a se mesclar com a voz normal e uma voz distorcida, o que dá a entender aqui que é God falando através dela dos objetivos dele. Cara, inclusive tem uma parte muito interessante aqui, ó, que é Adão e Eva sendo retratados aqui e uma serpente oferecendo o fruto proibido para Eva, o que dá a entender que God, na verdade, pode ser Lúcifer. Ou seja, existe um conceito criacionista estabelecendo-se na obra aos poucos através dessa narrativa superior que é God. Agora, saindo do volume 27 e indo para o volume 28, tem uma coisa que simplesmente serve de contraponto a esse cristianismo. Na luta entre a Psycho Orochi e o Drive Knight, eles abordam a teoria da evolução, onde a própria Psycho Orochi fala que ela é um fruto dessa evolução. Inclusive, quando o Drive Knight está lutando lá contra a Psycho Orochi, e eles estão no modo avião, eles desenham uma estrutura de um DNA. Existe o criacionismo e existe a evolução. E a evolução começou a existir depois que houve uma quebra, talvez, do criacionismo por parte de God, que é Lúcifer, que ofertou a maçã proibida para Eva, onde eles tinham status perfeito. As contas era o paraíso, e agora com multiversos e mundos e guerras e evolução, isso representa o outro lado da moeda. Quero dizer, é que eu não tinha percebido muito desses detalhes que eu falei aqui com vocês lendo o digital. Eu só percebi isso lendo o mangá físico. Aí, a propósito, esses mangás aqui foram adquiridos através da Mundos Infinitos, que eu vou deixar o link aqui na primeira descrição. Se você quiser dar uma olhada no acervo deles, tem mangás, tem HQs, tem tudo quanto é tipo de leitura juvenil, infanto-juvenil e adulta. E o que você achou dessa viagem toda que eu compartilhei com vocês de One Punch Man? Faz sentido? O que não faz sentido? Deixa aqui nos comentários.